um mistério e um sinal de fé. Afinal, qual é a verdadeira história do Santo Sudário? Nossa fé como católicos na paixão, na morte e na ressurreição de Jesus, a gente sabe que não está condicionada à comprovação do sudário enquanto realmente uma relíquia oficial que tenha envolvido o corpo de Nosso Senhor. Embora, claro, a gente tenha essa inclinação para que isso seja realmente verdade, né? Primeira coisa que a gente pensa é que, bom, a nossa fé não vai depender disso. Mas conhecer mais sobre a história do sudário aumenta a nossa fé, porque nos permite visualizar os sofrimentos de Jesus de uma maneira mais concreta. É a partir do sudário que nós conseguimos perceber concretamente detalhes da paixão e detalhes da morte de Nosso Senhor, e isso obviamente vai aumentar em nós a devoção. Então a ideia é que a gente saiba um pouco da história dessa relíquia tão fascinante nesse vídeo, e para começar a gente vai começar pelo começo, né? Afinal, o que é o Santo Sudário? Pela tradição, nós acreditamos que é um lençol, um tecido de linho que envolveu o corpo de Nosso Senhor, ou enfim, o corpo de um homem crucificado, e que tem sido objeto de investigações já há muitos e muitos anos. Então ele tem essas características de ser um pano grande, de ter envolvido Nosso Senhor dos dois lados. A gente não vai entrar muito em detalhes técnicos nesse vídeo, mas aqui no canal você também pode encontrar um outro vídeo falando aí de uma parte mais científica do sudário. E é um pano então que, para não dizer que tenha realmente envolvido Nosso Senhor, ele envolveu um homem de 30 a 35 anos que morreu por uma morte muito violenta, por crucificação. Ele teria 1,80 de altura mais ou menos, teria mais ou menos uns 80 quilos, então a partir dos estudos do sudário se chegou a esse tipo de conclusão, e são muito fortes os indícios de que de fato seja o pano que envolveu Nosso Senhor logo depois da sua morte. Mas pela ciência e pela igreja ainda nós não temos uma confirmação 100%, né, de que realmente se trate disso. As evidências visíveis na imagem do sudário, elas incluem ferimentos que são decorrentes da flagelação, perfuração nas mãos e nos pés e inclusive uma ferida no lado. Então, de fato, os indícios são muito fortes. Estudar o sudário e saber mais da sua história é uma poderosa forma de meditar sobre a paixão, né? Então é inclusive uma forma de, além disso, também colher evidências históricas e científicas a partir disso. E nós estamos falando do objeto mais estudado da história. Então tem muita coisa aqui para a gente conversar ao longo desse vídeo. Um fato curioso para a gente ter clareza, assim, é que sudário, na verdade, é um termo que vem do grego sidon, que vai significar o pano que cobre o rosto, especificamente. E o pano que cobre todo o corpo do falecido a gente chamaria de mortalha. Só que pela tradição acabou que a gente começou a chamar esse pano grande, né, que a gente está se referindo aqui como sudário. Por mais que seja uma mortalha que envolveu esse homem crucificado, nós continuamos chamando de sudário, e toda vez que a gente se referir aqui no vídeo como sudário, a gente está falando desse pano maior. Também tem uma diferença interessante, que é duas relíquias, né? A gente tem o Santo Sudário de Turim, que é este que nós estamos nos referindo, e também temos o Sudário de Oviedo, que fica lá na cidade de Oviedo, na região de Astúrias, na Espanha, e que também já foi analisado e objeto de muitos estudos, mas que não é popularmente tão conhecido assim. Esse sudário, então, que está em Oviedo, esse sim é de fato só do rosto de Nosso Senhor. Mas nós estamos falando de relíquias diferentes, e o que nós vamos conversar aqui um pouco hoje é a história, né, essa origem do Sudário de Turim, que se encontra então na cidade de Turim, na Itália. Então, falando de história, para começar, o Santo Sudário está na Bíblia? A gente pode dizer que ele não está com todas as letras, assim, né? Mas a gente encontra nos evangelhos, na narração após a morte de Nosso Senhor, os 4 evangelhos mencionam os panos que envolveram Nosso Senhor no sepultamento. Então a gente vai ler no final de todos os 4 evangelhos essa menção ao lençol que envolveu o corpo de Nosso Senhor, e esse processo todo que José de Arimateia foi ver os panos para enrolar Nosso Senhor e foi atrás do sepulcro, que fosse um sepulcro no seu jardim, nunca usado, né? Então, a partir desse relato evangélico, a gente vai entender que de fato Nosso Senhor foi envolto por um lençol, por um pano de linho, e depositado num sepulcro vazio, até então nunca utilizado. E aí, depois de 3 dias, os apóstolos foram até o sepulcro e encontraram o sepulcro vazio, mas sob a pedra estavam os lençóis, os panos que envolveram Nosso Senhor. E é muito interessante perceber, os 4 evangelistas, eles fizeram questão de mencionar os panos que envolveram Nosso Senhor. E, bom,
esses panos deviam ser importantes naquela época para eles e provavelmente foram conservados. A gente percebe, por exemplo, num trechinho lá do Evangelho de João, José tomou o corpo de Jesus, envolveu ele num lençol limpo, pôs no túmulo novo e talhou ali então na rocha. Outra passagem do Evangelho também, São João vai nos contar que ele chegou até o sepulcro, olhou para dentro e viu que os panos estavam ali e não entrou, e aí sim Pedro entra e vê, e São João diz que ele viu e creu. Esse relato bíblico que vai, de certa forma, corroborar a existência de algum pano que tem envolvido Nosso Senhor. Então a gente já sabe que ele existe. Se é o sudário de Turim de fato, é uma outra conversa, mas nós sabemos que ele existe. Bom, mas o que acontece depois? Se nós partirmos do pressuposto, de que de fato o Santo Sudário foi conservado, foi preservado e guardado, a gente vai se apoiar na tradição. Existe uma tradição aí síria e grega que vai nos contar que um discípulo de Jesus chamado Tadeu, não o Judas Tadeu dos 12, mas outro discípulo chamado Tadeu, guardou o sudário e teria levado o sudário de Jerusalém para a cidade mesopotâmica de Edessa. Essa cidade corresponderia hoje à nossa atual Turquia, uma das cidades da Turquia. E aí, nesse lugar, depositou essa relíquia lá para ser guardada. A gente tem um intervalo de tempo, desde esse momento pós-morte de Nosso Senhor até o século XIII, é um período, digamos, de especulação. Nós temos alguns registros históricos, a gente vai falar um pouco sobre eles aqui, mas são especulações a partir desses registros. A gente tenta, historicamente, rastrear o paradeiro do sudário, mas algumas fontes elas não são tão precisas quanto nós precisaríamos para dar martelo final nessa questão. Bom, depois que o sudário chega a Edessa, é até mais ou menos o século VI, de que houve uma restauração na igreja de Santa Sofia, em Edessa, justamente, e aí se registra, então, o descobrimento de uma imagem de Jesus chamada Aqueropita, que significa, em grego, não feita por mão humana. Então, eles chamaram na época esse lençol de mandilion, que seria justamente esse lençol, esse pano que teria a imagem de Nosso Senhor estampada. Inclusive porque existem pontos de coincidência entre os traços das cópias do mandilion, que foi muito reproduzido na época, com o sudário de Turim, e são mais de 100 coincidências. Então, a probabilidade de que se trate do mesmo lençol, do mesmo pano, é bastante grande. Depois, no ano de 944, aconteceu aí uma revolta e os exércitos bizantinos, eles estavam numa campanha contra o sultão árabe de Edessa. Eles se apoderam desse mandilion e eles levam, então, solenemente essa relíquia para Constantinopla. E em Constantinopla, nós temos registros daquilo que eles chamaram de síndone, que é um pano que foi dobrado várias vezes, em 8 vezes mais precisamente, de modo que só se viu o rosto. Se acredita que era o sudário de Turim mostrando o rosto, mas não mostrando o corpo inteiro de Nosso Senhor nesse momento. No século XII, Luís VII, rei da França, ele visita Constantinopla, ele venera esse manto, que é chamado de síndone, e alguns anos depois, Manuel I, a Amaurico, que era rei dos latinos de Jerusalém, as relíquias da paixão. Existia uma série de relíquias ali, dentre elas se acredita que estava o Santo Sudário. Século XIII, nós vamos avançar um pouco nesse caminho e vamos encontrar um registro do Santo Sudário nas crônicas da Quarta Cruzada. Então, o cronista da Quarta Cruzada, que é o Robert de Clary, ele vai colocar lá uma menção de que todas as sextas-feiras a síndone era exposta em Constantinopla, mas ninguém sabia depois o que aconteceu com o tecido depois que ele foi retirado da cidade. Porque nesse momento aí em que a gente tem esse registro da crônica da Quarta Cruzada, nós vamos descobrir que o lençol, o pano, ele desaparece de Constantinopla. Existia um temor assim por excomunhão, por quem roubava relíquias, um momento da igreja em que as pessoas tinham um pouco essa avidez por conseguir relíquias para si, roubar relíquias. Existia um pouco esse temor pela excomunhão e ninguém acabou contando onde estava o sudário, e esse é um dos momentos da história em que a gente perde o rastreio, a gente não sabe onde o sudário foi parar. Diversos historiadores eles vão supor que a relíquia, nesse momento em que ela some de Constantinopla, ela na verdade foi levada para a Europa e conservada durante 1 século e meio pelos Cavaleiros Templários, que são aí uma ordem das cruzadas, importantíssima, uma das principais ordens de cavalaria das cruzadas na época. E é em 1356 que um dos Cavaleiros Templários, chamado Godofredo de Charny, ele entrega o sudário para os cônegos de Liré, na França. Então, a partir daqui, nós estamos lidando de fato com fatos históricos comprovados e devidamente documentados, todos eles. O que é difícil saber, no entanto, por mais que nós tenhamos a documentação dessa aparição, é em que momento o Santo Sudário foi aparecer na França especificamente, e de posse do Godofredo, isso fica realmente ainda um mistério. Alguns historiadores acreditam que tenha sido na época justamente que Constantinopla foi invadida e estava nas
mãos dos bizantinos, como a gente comentou antes, mas ainda não se tem essa certeza completa. Em 1390, o Santo Sudário ele foi mencionado em 2 bulas do antipapa Clemente VII. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Um tempo aí em que nossa igreja teve 2 papas, um papa legítimo e um papa falso, digamos assim, em Avignon, na França. E esse documento também menciona o Santo Sudário. Então, por mais que nós estejamos falando de um probleminha aí entre os 2 papas da época, ainda assim a gente tem um registro histórico dessa aparição do sudário. Mas a gente não escuta falar dele até o ano de 1418, quando Humberto, conde de La Roche, se casa com Margarida de Charny e nesse momento recebe o Santo Sudário desses cônegos de Lisieux, na França, para guardá-lo por um certo período por causa de guerras, problemas, enfim. E o que acontece com o conde de La Roche nesse momento? Ele vem a falecer antes de devolver o Santo Sudário para os cônegos, então ele acaba ficando em posse da esposa dele, que é a Margarida de Charny. Alguns anos depois, então, a Margarida ela é intimada a devolver o Santo Sudário aos cônegos lá de Lisieux. Eles queriam o sudário de volta, e é quando ela alega que o sudário é de propriedade, de direito da sua família, por questão de conquista de guerra, enfim. E o sudário acaba ficando nas mãos dessa família de nobres, da França. O que acontece é que alguns anos depois, a Margarida vai entregar o sudário, como ele era posse da sua família, ela entrega o sudário para a mulher do Duque Ludovico de Savoia, da família aí de Savoia, da Itália. E aí o que acontece, gente? Essa história, assim, ela é cheia de altos e baixos, é uma história cheia de muitos acontecimentos. Em 1464, o Santo Sudário estava sob posse da família de Savoia. Eles são intimados, aí um pedido de restituição da relíquia, feito novamente lá pelos cônegos de Lisieux. E o que acontece é que o Duque Ludovico de Savoia, ele se nega, ele não entrega o sudário. Então o Santo Sudário ele permanece sob posse da família de Savoia. Em 1502, ele é levado a Sainte-Chapelle de Chambéry, na França. A capela foi especialmente construída para abrigar o Santo Sudário e ele fica lá e ele começa a ser venerado como um objeto de devoção de fato. Então, em 1506, o Papa Júlio II ele aprova uma liturgia do Santo Sudário em que existia de fato uma festa anual dedicada ao Santo Sudário, veneração também pública a ele. Dessa data, de 1453 até 1506, o sudário ele ficou de posse da família de Savoia, em Chambéry, como um objeto privado. E o que aconteceu foi que aconteceu um violento incêndio na noite do dia 13 para o dia 4 de dezembro de 1532, e esse incêndio ele atingiu o Santo Sudário, e foi nesse momento em que ele é queimado, ele estava numa urna de prata, e aí a urna pega fogo, acaba derretendo algumas gotinhas de prata caindo no sudário. Depois, para tentar apagar as chamas, jogam água no sudário. Existe todo um problema aí de conservação nesse momento, e ele vai ficar danificado. Um cônego da época, ajudado por outros ali, ele consegue salvar o sudário, consegue mantê-lo, e alguns anos depois algumas claristas vão fazer uma restauração no sudário. Então quando você pega o sudário, você vai perceber que tem umas imagens em losango nele, nas laterais assim, porque o pano estava dobrado nesse momento da Sainte-Chapelle. Aqueles losangos que estão lá no meio do Santo Sudário, eles são de fato marcas dessa restauração que não foi muito bem feita, não é? Que foi uma tentativa de restaurar o Santo Sudário e acabou ficando essas marcas ali então um pouco mais visíveis. Então o Santo Sudário ele estava nesse momento até então em Chambéry, mas depois, em 1535, por um motivo de guerra, ele foi levado para as cidades da Itália e saiu da França. É nesse momento, então, que o Santo Sudário vai fazer uma pequena peregrinação. Ele passa por Turim, depois ele vai para Vercelli, depois ele vai para Nice, depois ele vai para Milão, depois ele volta para Turim. Então, são vários momentos aí que nós temos do Santo Sudário peregrinando nas cidades italianas. Mas calma, se você continua nesse vídeo, olha, ainda não acabou essa procissão, porque em 1561 o Sudário volta para Chambéry, na França. E aqui tem um dado muito legal, porque o então cardeal da época, Carlos Borromeu, é ele mesmo que você está pensando, São Carlos Borromeu, ele faz uma promessa. Em 1578, ele promete que ele ia fazer uma peregrinação. Ele era cardeal de Milão na época, Ele faz uma promessa porque a cidade de Milão estava sendo acometida por uma peste naquele momento. E ele promete que, se a peste se dissipasse, ele ia ir de Milão até Chambéry, na França, a pé, para venerar o sudário de Turim. Então vejam que existia já uma devoção muito forte, naquele momento. E para o São Carlos Borromeu não caminhar tanto tempo, se decidiu então transladar e trazer o sudário mais perto. Então, ao invés de ele ir até Chambéry, ele foi até Turim, na Itália, digamos que é o meio do caminho entre Milão e Chambéry, e desde então a relíquia permanece em Turim. É a diocese de Turim que é responsável aí por guardar, proteger e zelar pela relíquia do sudário de Turim. Vale lembrar, inclusive, que São Carlos Borromeu ele consegue a graça. Então,
tendo ou não tendo a ver com o sudário, fica mais esse dado aí que nos leva a pensar, bom, de fato é uma promessa que foi feita para o santo sudário, de uma certa forma, por um santo que a graça foi alcançada. Deus realmente dissipou a peste naquela localidade da Itália. E até hoje, então, o sudário ele permanece na Catedral de Turim. É interessante porque o sudário até então ele continuava de posse da família de Savoia. E em 1983, Humberto II, da família de Savoia, ele oficialmente, então, concede o Santo Sudário para a Igreja Católica. Então, é o Papa São João Paulo II que fica aí responsável por receber, e os papas, a partir de então, são então os responsáveis e guardiões desta relíquia, que é o Santo Sudário. Essa foi um resumo bem resumido dessa grande história do Santo Sudário, que é uma história cheia de controvérsias, informações que não são exatamente muito precisas, mas que, por outro lado, nos demonstram que existe algo de muito misterioso, muito valioso nessa relíquia que atravessou 2000 anos e que chegou até nós, com tal preservação que é realmente quase milagroso a gente pensar que nós tenhamos ainda isso em mãos, estudos e tantas coisas que seguem para a gente olhar para isso e meditar a paixão de Nossa Senhora a partir dessa relíquia tão preciosa. Espero que você tenha gostado de saber de tudo isso. Conta aqui nos comentários para nós se você gosta desse tipo de vídeo mais informativo, mais histórico, e aí a gente faz mais nesse estilo aí, nessa linha, nos próximos temas aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Até lá!